Quem está alegre nesta manhã, dá um glória a Deus bem alto aí. Só os bonitos digam aleluia. Aleluia. Oh, meus amados, o Senhor tem feito grandes coisas e com certeza Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que o que Ele tem feito. Hoje nós vivemos um novo dia, diga aleluia. Hoje é o dia 1º de agosto de 2021. Sabe quantas vezes esse dia aconteceu? Nenhuma vez. É a primeira vez que na história da humanidade que esse dia acontece. E você está fazendo parte disso. Aleluia! Né? O Jonathan está fazendo parte disso. Pedrinho está fazendo parte disso. Você faz parte de algo exclusivo, único, singular, inédito, o dia de hoje. Amém? E hoje, meu amado, se você entendeu o que eu disse, se alegre, diga aleluia. Porque hoje o Senhor tem, na história na eternidade, o Senhor determinou algo para o dia de hoje. Ele determinou algo para a tua vida hoje. Depende evidentemente de como vai estar o teu coração para que você possa receber. Sabe, meu amado, é sempre um prazer estar aqui todas as manhãs, louvando ao Senhor, vendo você. Você sabe que você é bonito, né, irmão? Você sabe disso? Ih, alguns não sabem, não. Quem tem certeza aí que é um filho de Deus bonito, feito exclusivamente, não tem outro igual? Aleluia, é você, meu amado. É você. Veja que Deus criou. Você acha que Deus cria coisa feia? Deus criou você, querido. E cada um com a sua característica. Aleluia. Cada um tem a sua característica. E Deus criou você de maneira especial. E elaborou um plano maravilhoso para a tua vida, meu querido. Aleluia. Tem um plano de Deus tremendo para a tua vida. Se você não vive o plano, é porque você fez escolhas erradas. Escolheu de forma inadequada e ninguém tem culpa disso, é só você. Mas quando nós escolhemos dentro do plano de Deus, seremos bem-aventurados. E quando nós andamos na lei e no projeto de Deus, dentro do projeto de Deus, a Bíblia diz que no tempo certo, nós seremos como aquelas árvores que dão fruto na estação certa. No tempo certo você vai frutificar. Quando você faz escolhas erradas, o que acontece? Também no tempo certo, aquilo que parece tão bom, tão maravilhoso, tão glorioso, né? Mas no tempo certo o fruto ruim vai aparecer daquilo que você plantou e não deveria ter plantado. E por isso que é importante que nós estejamos ouvindo a voz do Espírito Santo que nos guia. Num primeiro momento, aquilo que a gente quer fazer parece tão lindo, tão maravilhoso, mas Deus está triste com aquela escolha. E muitas vezes, quando a gente está triste com alguma coisa que temos que fazer, e mesmo triste a gente faz, mas obedecendo a Deus, lá na frente a gente vai colher os frutos da bênção. Porque a gente não pode viver por sentimentos. Os sentimentos não podem guiar a nossa vida. O Espírito Santo precisa guiar a nossa vida. Então a gente não tem que viver pelo que está sentindo. Não estou sentindo bem, não tem problema. Se você fez a coisa certa, fica tranquilo que esse sentimento vai passar e o Senhor vai te dar paz. Amém, amado? Então veja que a palavra de hoje, o tema da palavra de hoje é o sobrenatural. Uau! Amém, amado? Sobrenatural. Quando a gente fala de sobrenatural, nós estamos falando das coisas de Deus, que são sobrenaturais. E para que a gente possa viver o sobrenatural, diga sobrenatural. Aleluia. O nosso Deus é sobrenatural. A gente acabou de cantar falando da história de Jesus, quando ele morreu na cruz. E o diabo pensou que tinha alcançado vitória. Por que ele pensou isso? Ora, antes disso o diabo já tinha pensado, ele já tinha imaginado ser semelhante ao Altíssimo. Lá na eternidade, ele já tinha pensado isso, tanto que ele foi banido dos céus. E ele pensou isso. Depois aqui, ele pensou que quando viu Jesus na cruz, porque o diabo trabalhou o tempo todo para que Jesus não cumprisse o projeto de Deus, a missão que ele tinha vindo cumprir aqui. Mas o diabo olhou ali Jesus na cruz e pensou que tinha alcançado uma vitória. Porque o diabo sempre pensou errado.
Agora o que acontece é que Jesus Cristo, o Senhor Todo-Poderoso, no terceiro dia Ele ressurge da morte, trouxe vida, está sentado à destra de Deus, e todo aquele que nele crê não morrerá, mas terá a vida eterna. Aleluia! Oh, aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o Senhor. Meu amado, há algo especial de Deus aqui nesta manhã. Aleluia. Você sente a presença de Deus aqui? Aleluia. Veja que para viver o sobrenatural nós precisamos tomar algumas atitudes para podermos viver o sobrenatural. O sobrenatural está à disposição dos filhos. O homem espiritual discerne tudo espiritualmente. As coisas espirituais são sobrenaturais. Então veja que a primeira coisa que a gente precisa vencer para viver o sobrenatural, a gente precisa vencer a indiferença. Oh, meu querido, presta atenção nisso. Para você viver o sobrenatural, você precisa vencer a indiferença. Quando a gente olha a palavra de Deus no capítulo 20 de Atos, eu não vou ler a história, mas você leia depois. Eu vou relatar a história para você. De forma reduzida, mas a Bíblia fala aqui no capítulo 20 de Atos, na cidade de Troade, tinha um rapaz que se chamava Eutico. E durante uma pregação de Paulo, não sei se estava frio, porque, irmãos, a quarta-feira os irmãos corajosos vieram para o culto. Aleluia! Não estou dizendo que quem não veio não é corajoso, irmão. Não vai sair da igreja por causa disso. Mas eu estou dizendo que alguns irmãos venceram algumas barreiras, estiveram aqui. Nós estamos em 40 dias de milagres. Aleluia! E para quem estava aqui, a gente chegou aqui com frio. Estamos aqui toda quarta-feira, viu, irmão? E a igreja estava com um número considerável, porque tem alguns irmãos que têm vindo fielmente. Aleluia! E o culto tem sido muito bom. Você que não tem vindo está perdendo. Você precisa se engajar mais um pouquinho. Mas aí na quarta-feira, porque no dia 8 a dia 15 a gente vai ter a semana inteira de culto. Aí eu quero ver você aqui, meu irmão. Amém? Semana de poder. E nessa semana existem coisas que serão desatadas no mundo espiritual a teu favor. Quem recebe desde já aí, aleluia. Mas aí nós estávamos aqui, estava um frio, E eu até falei para os irmãos, acende mais as luzes, que havia alguns irmãos assim, dormindo nos braços do Senhor. E aí, o que Eutico estava fazendo? Paulo estava pregando, Eutico subiu numa janela, ali no terceiro andar. Veja só, irmão, terceiro andar. E aí o que ele faz? Ele senta na janela e dorme. Estava certo ele estar vamos falar assim, estava certo ele estar na igreja, estava certo ele começar a ouvir a palavra, ele se interessou em estar ali, mas de repente ele dormiu. E sabe quem estava pregando? Paulo. E te garanto que Paulo tinha uma pregação, meu amado, veemente. Paulo era daqueles de falar mesmo, de pregar, sabe, pentecostal. E Paulo estava falando ali, e aquele rapaz dormiu enquanto Paulo pregava. E Paulo estava trazendo uma palavra boa, porque eu não vi nenhuma palavra de Paulo que não fosse boa, certo, pastor Samuel? Parece que eu estou falando para mim mesmo, Mas aí o que acontece? Paulo estava ali pregando e Eutico dorme. Dá uma olhadinha para o irmão e diga, não durma não. Eles montam de luvinha aí, tudo quentinho, Só quem pode dormir aqui é o Jonathan. Jonatas. É que é o americano e tal. Mas aí, querido, olha só. Eutico dorme. E o que acontece? Ele cai da janela do terceiro andar.
E sabe o que acontece com Eutico? Ele morre. Se você ler o texto aí depois em casa, capítulo 20 de Atos, você vai ver que Paulo vai ali, todo mundo fica alvoroçado. E Paulo, ali acontece um milagre, pela misericórdia do Senhor. Né? Paulo vai ali, se debruça ali no menino, no rapaz, e aquele rapaz volta à vida. Aleluia. Mas o que eu quero destacar aqui é que, trazendo isso, fazendo um paralelo com a nossa vida, querido. Porque eu estou falando aqui do item, vença a indiferença, para que você viva o sobrenatural. O que acontece aqui é que hoje em dia muitas pessoas estão dentro da igreja também, como você e outros, estão dentro. Quantos cultos acontecem agora? Mas quantas pessoas estão dentro da igreja e mesmo assim, dentro da igreja, estão dormindo e morrendo? Dentro da igreja, por quê? Porque embora estejam ouvindo uma palavra boa, como Eutico ouvia, embora estejam num ambiente bom, como Eutico estava, não estão atentos à palavra que é anunciada, e por conta disso não mudam de vida. Quantas pessoas estão ao longo da vida cometendo os mesmos erros, e chega um momento que fica com raiva de todo mundo, até do pastor que não tem culpa de nada, porque a vida dele não anda, ou a vida dela não anda. E nós estamos aqui, queridos, como pastores, para ensinar, para conduzir, para orientar. E aí o que acontece? Quando não se dá ouvido à palavra boa que é ensinada, quando não se dá ouvido ao ensinamento das Escrituras, o que acontece é que, fatalmente, em algum momento, você vai adormecer e você vai morrer. Morrer espiritualmente. Você vai estar desatento às armadilhas do inimigo, porque está sonolento espiritualmente. Então, isso, meu amado, é algo que nós precisamos levar muito em conta. Indiferença com aquilo que se é pregado. Porque se eu perguntar aqui quem ama Jesus, deixa eu ver, quem ama Jesus? E quando Jesus fala sobre isso, ele diz assim, que Jesus às vezes quebrava, né? Vamos falar no popular, quebrava as pernas de quem estava ouvindo, né? Porque as pessoas, eu amo. Jesus, quem me ama é quem me obedece. Quem me ama é quem segue os meus mandamentos. Então, meu amado, é aquilo que eu costumo dizer, não adianta estar na igreja, não adianta gostar dos amigos da igreja, não adianta você gostar da música, mas não obedecer o que a palavra diz, não viver dentro dos critérios da palavra. Quem vive assim, meu amado, está caminhando para a morte e finalmente e fatalmente a morte eterna. Indiferença vai impedir você de viver os milagres da parte de Deus, porque a terra onde o milagre opera é a terra da fé, e a fé vem por ouvir. Aleluia? Você precisa alimentar a tua fé, o que? Ouvindo a palavra e praticando a palavra. Mesmo quando parece, praticar aquilo não vai ser tão bom. Você acha que é gostoso você perdoar aquela pessoa que só meu Senhor, aquela pessoa que só, sabe, que só trouxe transtorno a vida inteira? Você acha que é fácil perdoar? Agora veja só, Jesus perdoa. E nós que nos achamos às vezes melhores do que Jesus, nos damos ao luxo de não perdoar. Você está entendendo o que eu estou dizendo? É por isso que filho se parece com o pai. Sabe quem se parece com Jesus? Quem perdoa. Aleluia. E quantas vezes, pastor, o número da perfeição na palavra, eu não estou falando de numerologia, mas quando a gente fala de 66, a gente lembra da besta. E quando fala de 7, a gente lembra de Deus. Então deixa eu te dizer um negócio. 70 vezes 7, disse Jesus, significa perdoar sempre. Não significa compactuar com o que a pessoa faz, nem nada disso. Significa liberar o teu coração. Aleluia. E aí, meu amado,
Veja que hoje em dia as pessoas estão às vezes num lugar onde a palavra da vida é anunciada, onde a resposta para a sua dificuldade está sendo fornecida, onde a obediência àquilo que se ensina os levaria a uma vida de sucesso e de vitória. Mas para obedecer, meu amado, é preciso fé, e a fé vem por ouvir. Nós não podemos ser indiferentes à palavra de Deus. A palavra que é anunciada precisa ser levada em consideração. Os ensinamentos que são ministrados aqui precisam ser levados em consideração. Se você ouve sobre perdão, sobre amor, sobre santidade, sobre ter uma vida de integridade, não pratica nada disso, então, querido, isso significa viver a indiferença. Viver a indiferença e não vencer a indiferença. Você vive indiferente com aquilo que a palavra diz. Então, veja, meu querido irmão, isso não vai levar você a uma vida de sucesso, nem uma vida de milagres. Então, a primeira coisa que nós precisamos vencer é a indiferença. E quando nós olhamos a palavra do Senhor, nós verificamos que todos aqueles que deram ouvidos à palavra do Senhor, todos aqueles que creram, que deram ouvidos, realizaram grandes coisas. Aleluia! E como diz o livro de Salmos, em Deus faremos proezas. Aleluia! Existe algo que vai acontecer na tua vida ainda este ano, meu amado. Não importa a pandemia, não importa as restrições, não importa as barreiras. Para você que ouve, não é indiferente ao que é ensinado. Para você que está dentro dos critérios da palavra de Deus, você vai viver os milagres. Porque quando eu lanço a palavra profética daqui, ela vai encontrar terra fértil. Então ela vai cair numa terra fértil e vai dar o fruto na estação certa. Significa que o teu milagre está a caminho. Meu amado, não desanime, não seja indiferente ao ensinamento da palavra. Retenha o ensinamento e permita que esse ensinamento mude a tua forma de viver, porque a palavra de Deus, querido, a palavra de Deus nos diz, através de Paulo, que a partir da mudança da minha forma de pensar, eu serei transformado. Sejam renovados, sejam transformados a partir da renovação do entendimento. Então, muitas vezes, meus queridos irmãos, precisamos mudar a forma de pensar. E não tenha nenhuma dificuldade com isso. Eu falei isso a vida inteira, mas você aprendeu que não estava certo, então muda. Todos nós estamos sendo trabalhados e aperfeiçoados. E aquele que começou a boa obra em nós vai aperfeiçoar até o dia de Cristo. Amém, meus amados? Então, veja só. Primeira coisa, vencer a indiferença. Diga, vencer a indiferença. Diga assim, eu não serei indiferente. Erga a mão comigo, vamos lá. Diga, não serei indiferente. Aquilo que o Espírito me diz. Aleluia. Vamos aplaudir ao Senhor. Aleluia. A segunda coisa que nós precisamos para viver os milagres. Qual que é a primeira? Vamos lá, todo mundo junto. Qual que é a primeira? Isso, vencer a indiferença, não ser indiferente, está tudo certo. Agora a segunda coisa, meu amado, que nós precisamos para viver o milagre da parte de Deus. Ser um corpo. Diga aí, ser um corpo. Amém. Aí você diz, eu não sou um corpo, pastor? Sim, mas nós estamos falando de coisas sobrenaturais, não se esqueça. Estamos falando do corpo sobrenatural de Cristo na terra, que é a igreja. Aleluia! Quem é a igreja aí tem certeza? Aleluia! Então veja, querido, que a igreja fala de um potencial individual que eu tenho, mas fala da soma das individualidades, que é a constituição do corpo. Então, a igreja é o corpo de Cristo aqui na terra, e nós precisamos ser corpo, meu querido irmão. Não basta vir à igreja, você precisa ser igreja, você precisa ser corpo. Querido, existe infelizmente, né,
E nós vimos isso na palavra de Deus, pessoas que se isolam. E a Bíblia fala que a pessoa que se isola é o que, pastora Selma? Isso, olha só. Consultei a minha secretária e consultora particular, pastora Selma, e a palavra de Deus diz que aquele que se isola, ele é como um rebelde que se limita àquilo que ele acha. Quem se isola vive nos seus achismos. Eu acho isso, eu acho aquilo outro. Querido, quem se isola é desse jeito. E a Bíblia diz que esse daí é um rebelde que se isola. Porque você pode perceber que pessoas que se isolam do grupo, logo está com problema. Logo está se rebelando, logo está com alguma situação. Porque isolamento não faz parte do projeto de Deus. O projeto de Deus fala de unidade. Quem se isola se torna rebelde, se coloca, tolamente, ainda bem que não é teu caso, mas se coloca tolamente num pedestal e fica olhando os outros e acusando. Tá vendo? Eu sou melhor, aquele lá, olha, eu faria desse jeito. Rebelde, está isolado, acha que é o tal. Meu querido, a Bíblia fala que nós temos que ser corpo. A Bíblia fala de relacionamento, fala de comunhão, fala de estarmos juntos, fala de respeitar um ao outro. Aleluia! E olha só, querido, a igreja fala de corpo. E o pronome do caso reto, vamos voltar aqui à escola. A primeira pessoa do caso reto, qual que é? Eu. No singular. Eu. Só que a palavra de Deus nos ensina a sermos nós. Aleluia. Não é aqui, querido. Não é eu, somos nós. Igreja não fala a respeito de mim, fala a respeito de nós. A soma de todos nós aqui, a constituição do corpo é isso. Quando eu estou aqui tocando meu instrumento é uma coisa, agora quando chega todo mundo, aí a gente tem um corpo. Quando está o Keb cantando é uma coisa, quando junta outros cantando é outra coisa ainda melhor. Por quê? Porque quando estamos juntos somos melhores. Aleluia, meu amado. Então veja que infelizmente hoje em dia muitas pessoas dizem assim: é o que eu quero, é o que eu acho, é o que eu penso. E não pode ser assim, meu querido. Eu quero que você preste muita atenção nisso. Isso é tão importante. Sim, pastora Selma, Provérbios 18, nessa letra gigantesca, vamos ver aqui, aleluia. Busca satisfazer seu próprio desejo aquele que se isola, ele se insurge contra a sabedoria. Voltando aqui, a pastora Selma está acrescentando aqui, me mandou o versículo aqui, Provérbios 18, que diz que ele se rebela contra a sabedoria. Quem se isola se rebela contra a sabedoria, olha só. E o tolo não tem prazer na sabedoria, mas só em satisfazer aquilo que agrada o seu coração. Presta atenção nisso, irmão. Isso tem a ver com o que eu estou continuando a falar aqui. O tolo, aquele que se isola, ele não tem prazer na sabedoria. E ele só tem prazer naquilo que agrada ao seu coração, naquilo que ele pensa, naquilo que ele acha, naquilo que ele quer. Obrigado, pastora Selma. Só naquilo que ele quer fazer. E quando a gente fala de igreja, inclusive a Bíblia é tão clara com essas coisas, a Bíblia fala assim: olha, se comer carne escandaliza o teu irmão, não coma carne perto dele. Por quê, querido? Deixa eu te dizer uma coisa. O que os outros pensam é importante, presta atenção aqui. E quando você sai fazendo qualquer coisa sem pensar no que os outros vão achar,
você está se rebelando contra a sabedoria, porque a sabedoria diz que você não deve fazer assim, porque não é o que eu quero, somos nós. Diga aleluia, meu querido. Você precisa entender isso. Então veja só, não pode ser, e a pastora Selma pregou aqui na quarta-feira, falando de Naamã, e uma das coisas que nós aprendemos aqui na quarta-feira é exatamente isso. Não tem que, Naamã queria ser curado, mas queria que fosse do jeito dele. E o profeta, ele queria que o profeta viesse até ele, tivesse todo um ritual. E o profeta nem aparece, manda um recado para ele: vai no Jordão e mergulha 7 vezes. Ele, mas no Jordão, tem outros rios tão melhores, porque o Jordão tinha que ser do jeito dele. Estava leproso, carne podre, queria ser curado, mas tinha que ser do jeito dele, porque tem gente que é assim. Está mal, mas tem que ser do jeito dele. Meu Senhor do céu. E a lepra está comendo ali. E não pode ser do nosso jeito, meu amado. Tem que ser do jeito de Deus. Não tem que ser o que eu quero fazer. Espera, o que eu quero fazer nem é pecado, mas será que convém? Será que isso não vai escandalizar o meu irmão? Isso é a igreja. Somos nós. Aleluia, meu amado. Isso é palavra de entendimento e sabedoria. Então presta atenção nisso. E nós precisamos ser corpo para viver os milagres da parte de Deus. Não sermos indiferentes ao que se ensina e sermos corpo. Estarmos juntos dentro do projeto de Deus. Essa igreja vai prevalecer. Uma igreja que é corpo. E para que isso aconteça, meu querido, e nós possamos ser corpo, nós precisamos ter alguns ingredientes também que chamam-se aliança. Diga aliança. Nós precisamos ser obedientes. Diga obediência. E precisamos andar em santidade, porque santidade atrai milagre. Aleluia. Então, rapidamente, aliança, querido. Veja só, aliança é utilizada, né? Quando a gente olha o livro de Josué, capítulo 5, a gente vai ver esses ingredientes aqui. Porque no capítulo 5 de Josué, e depois no 6, a gente vê ali o episódio onde Jericó é derrubada, as muralhas de Jericó. E a gente vê esses ingredientes ali no texto de Josué, capítulo 5, capítulo 6. No capítulo 5 a gente verifica ali que houve circuncisão daqueles que não haviam sido circuncidados enquanto estavam ali no deserto. Porque o povo que estava no deserto tinha sido circuncidado, só que eles morreram. E o povo que ficou, depois aqueles mais jovens, ainda não haviam sido circuncidados. E eles, então, para que a aliança, porque era o costume da época, era desse jeito. Esse era o ritual que deveria ser realizado. Então, todos que não haviam sido circuncidados, foram circuncidados, porque isso falava de aliança com Deus. E a gente traz isso para os dias de hoje espiritualmente. Então veja que hoje, meus queridos, nós temos aliança com o Senhor através do sangue de Jesus Cristo que foi derramado, e todos aqueles que recebem o Senhor e o reconhecem e o obedecem têm aliança com Ele. E aí, meu querido irmão, veja que aliança, a gente verifica nesse texto aqui, Josué 5, 6, a gente vê obediência e a gente vê santidade. E a santidade promoveu milagre. E as muralhas de Jericó caem por terra, aleluia. Eu não vou ler todo o texto, mas a gente verifica aqui, querido, por exemplo, a aliança, ela define o pacto divino entre Deus e os homens. Da mesma maneira, os homens agora estão aliançados entre si com relação ao plano e ao projeto de Deus. Nós temos uma aliança eterna com Deus e temos uma aliança entre nós. Somos filhos do mesmo Deus e nós obedecemos ao Senhor, andamos em comunhão, participamos da comunhão do corpo e do sangue de Cristo. Em santidade é o jeito de Deus, e aí o milagre vem, o milagre acontece, as muralhas caem, aleluia. É isso, meu amado. E nós vamos estar, sabe, a vida do cristão é glória em glória, vitória em vitória. Sabe, querido, não é uma vida de decadência, é uma vida de ascendência. E aí, veja, aliança, obediência. O que é obediência? Para quem conhece a palavra de Deus, obediência é honrar os termos e os ensinamentos da palavra. Honrar os termos da aliança encontradas na Bíblia.
Isso é obediência. A gente precisa honrar. Significa observar. Olha o significado que eu já ensinei isso, eu vou repetir. O significado da palavra honra é observância rigorosa dos deveres que você tem, da justiça e da moral, a ausência de impureza. Por exemplo, o batismo nas águas é uma obediência aos termos da aliança. Aleluia! Santidade, o que é santidade? Na verdade, a santidade vai ser resultado da obediência, porque quem obedece se torna santo. Aleluia! Isso, querido. Aliança, obediência e santidade. Diga aliança, obediência e santidade. É o quarto ingrediente para ser corpo. E eu estou falando de sobrenatural. E para viver o sobrenatural, você precisa vencer a indiferença e você precisa ser corpo. E esses ingredientes aqui, aliança, obediência e santidade, fazem parte do corpo. Submissão é o quarto ingrediente. Diga submissão. Essa é uma palavra difícil para muitas pessoas. Se submeter. Meu querido, você já viu aquele crente, não é você, viu, irmão? Mas você já viu aquele crente cavalo doido? Tem um texto da palavra, agora me foge o texto, que fala para nós não sermos como cavalos ou burros? Como cavalos, né? Que precisa do cabresto, não é isso? Então é a Bíblia que está falando, não sou eu não, viu, irmão? A Bíblia fala para a gente não ser como o cavalo que precisa de um cabresto para ser guiado. A Bíblia que está falando, viu? Não se escreve. Nossa, hoje o pastor falou para a gente não ser que nem cavalo. A Bíblia está falando. Acha o texto para mim depois aí. Só para você provar. Qual que é? Salmo 32, 9. Depois você lê bastante, irmão. Ô pastor, o que você quis dizer? Nada? Estou falando para você ler. Toda a palavra de Deus é inspirada, ela é boa, e ela ensina, e ela corrige. Diga aleluia, glória a Deus, e aplauda ao Senhor, meu amado. Pode aplaudir forte, irmão. Aleluia. Olha só. E olha o que o texto diz aqui. Nosso pessoal da multimídia bem atento lá. Olha só. Não sejam como o cavalo. Olha, aqui o negócio está pior, irmão. Meu Senhor. Júnior, não é minha culpa. Não sejam como o cavalo ou o burro, que não tem entendimento, mas precisam ser controlados com freio e rédea. Caso contrário, não obedecem. Meu Deus do céu, Senhor. Irmão, é a Bíblia. A palavra de Deus está dizendo para você não ser desse jeito. Irmãos, eu estou com 60 anos. Eu fui tomar a segunda dose. Ô, glória. Irmãos, sabe o que aconteceu? Não para a minha glória. Mas eu fui lá tomar a vacina. Aí a moça pegou minha identidade, olhou assim para mim, olhou para outra, anotou lá, tal. E aí a moça foi estava mais para trás, foi me dar a injeção. Aí ela, antes dela, ela falou, por que você está tomando a injeção? Eu falei, segunda dose, 60. Aí ela olhou para o pessoal lá da mesa. Aí o pessoal, não, confere, é 60 mesmo. O que eu vou fazer, né, irmão? Mas vamos lá. Por que eu falei isso, né? Nem sei. Mas vamos lá. Submissão, diga submissão. Submissão, meu amado irmão. Que palavra difícil. Que palavra difícil para a gente, né? E eu, sim, agora lembrei. E eu nos meus 60 anos, querido, e de ministério, aí, né, mais de 40. Mas, ao longo da minha vida, como eu já vi gente assim.
Como eu já vi gente teimosa, que ouve, não obedece, é indiferente. Você fala A, ele faz B, não respeitam pastores, não respeitam líderes. Hoje em dia, o inimigo tem trabalhado, até por conta dos tempos difíceis que estamos vivendo, o amor de muitos esfriando, homens arrogantes, amantes de si mesmos. Mas a gente está vendo como existe um trabalho para denegrir e descredibilizar líderes espirituais. Existem sim pessoas que não deveriam levar esse nome, esse título, e esses a Bíblia fala, mas desses daí, do resultado que terão. Mas, meu querido, quando nós temos líderes autênticos, pastores, homens de Deus, a Bíblia nos ensina a nos submeter às autoridades estabelecidas. A Bíblia fala para nós nos submetermos às autoridades governamentais, autoridades de pai e mãe e autoridades de pastores. Aí a Bíblia fala sobre submissão, e a submissão é baseada, querido, veja só, o que é submissão? Eu estava falando de não sermos eu, mas sermos nós. E sermos nós significa, querido, que não é só o que eu penso. O eu é o quê? É o que eu penso, o que eu acho, o que eu quero, é do meu jeito, e os outros que pensem o que quiserem. Mas quando somos nós é diferente. Somos nós, então, a submissão. E a submissão é baseada, presta atenção nisso, submissão é baseada na condição de obedecer ordens de um superior, isso é submissão, abrindo mão de tomar decisões livres, ou de se expressar da forma que bem entender. Uau! E isso para a igreja, querido, isso para a igreja é fundamental. Eu vou repetir. Submissão é baseada na condição de obedecer ordens de alguém que foi colocado como superior na sua vida, abrindo mão de tomar as suas decisões. Quem está me ouvindo aí embaixo da galeria, em cima, aqui dos lados, todo mundo ouvindo? É importante que você escute isso, para que quando eu chego em você e falo alguma coisa, você entendeu porque eu estou fazendo, porque eu estou falando. Submissão é baseada na condição de obedecer ordens de um superior colocado sobre a tua vida, abrindo mão de tomar decisões livres ou de se expressar da forma que você bem entender. Conforme a Bíblia, o conceito de submissão, meu amado irmão, faz referência ao temor e obediência que o crente deve ter perante Deus e perante aqueles que Deus estabelece sobre a sua vida. Posso ouvir um aleluia, um amém, um glória a Deus? Significa que se você ama a Deus e obedece a Deus, naturalmente você vai obedecer seus líderes espirituais. Aí o que a Bíblia diz? Em Hebreus 3, verso 17. Obedeçam aos seus pastores, outra tradução fala líderes. Obedeçam aos seus pastores e submetam-se à autoridade deles, porque eles cuidam de vocês como quem sabe que vai dar contas. Prestou atenção nisso, irmãos? Existem coisas que talvez eu fale para você algum dia que você não vai gostar. Não é porque eu não gosto de fazer, porque eu te amo e eu sei que eu sou pastor e eu preciso te ensinar. E a Bíblia fala que o filho obedece. Só que hoje em dia existe um sistema trabalhando para que você ache que você não tem que dar satisfação para pastor, que você faz o que você bem quiser. Se o que você fez o pastor não gosta, é problema dele, eu vou fazer porque eu quero. Esse é um princípio da palavra de Deus. E aí, sabe, meu irmão, olha só, eles sabem que vai dar conta. Obedeçam então, para que o trabalho dele não seja com alegria, não com peso, porque isso não vai trazer proveito para ninguém. Você está entendendo, irmão? Significa que se eu chamo você para te dar uma orientação, eu tenho autoridade perante Deus espiritual para fazer isso. Se eu não faço, eu vou dar conta para Deus. Eu prefiro agradar a Deus. Então tem coisas às vezes que é constrangedor, mas a gente tem que falar para o irmão: irmão, por que você fez isso? Por que você não consultou teu pastor? Se é que você tem pastor. Porque hoje em dia as pessoas vão fazendo as coisas e não se dão conta de que precisavam pedir orientação dos seus pastores. Meu amado, e por mais que você queira justificar,
A conduta correta é você ser submisso a Deus e ser submisso às autoridades. Quando você não é às autoridades, você já não é a Deus faz tempo. Sabe por quê? Porque você nem perguntou para Deus também se aquilo que você fez, você deveria ter feito. Sabe por quê? Porque você quer fazer. Não importa as consequências. Então, meu querido irmão, quem está aprendendo e acha que essa palavra é boa, diga aleluia. Sabe o que é isso? Para você ser feliz, para você ter sucesso. Porque o que você faz fora do projeto de Deus, em algum momento, vai trazer transtorno. Tudo que é fora do plano de Deus, por mais que você goste, que é o que você quer, que é o que você acha legal, que é da parada, que é do... Querido irmão, por mais que você ache, em algum momento aquilo que se faz fora de um projeto de Deus vai trazer transtorno. Porque a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E fora da vontade de Deus, você vive o que é imperfeito, o que é ruim e o que é desagradável. Em algum momento isso se manifesta. Porque Deus não abre mão dos seus critérios. E aí, meu amado irmão, como igreja, temos que entender isso. Viver isso pela fé, porque o justo vive pela fé. Só que é o seguinte, você não é obrigado a se submeter, você se submete por escolha. Jesus se submeteu ao plano do Pai. E Ele se submeteu até a morte de cruz. Por isso que você hoje tem a possibilidade da vida eterna. Aleluia! Então, nós cremos e somos abençoados porque andamos nessa dimensão, na dimensão da obediência. Querido, sabe por que você vai receber milagre? Sabe, meu amado, você está sendo ensinado para viver milagre. Isso é um ensinamento para que você viva os milagres da parte de Deus. Porque quando nós andamos desalinhados com aquilo que Deus deseja, a gente está pensando um negócio e Deus está querendo te dar outra coisa, mas se você está desalinhado com a vontade de Deus, o milagre, lembra que eu ensinei? O milagre está aqui, no plano original de Deus para a tua vida. O milagre faz parte. Deus, no plano de Deus existem situações que Ele mesmo permitiu, que só Ele poderia resolver. Por isso o justo vive pela fé, meu querido. E essas coisas são colocadas por Deus para que você seja exercitado, para que você cresça, esteja apto para toda boa obra, seja a igreja, seja a luz, e acrescente a igreja através da tua vida aqueles que hão de ser salvos. E aí, continuando aqui, querido, um texto onde a gente encontra esses princípios aqui aplicados, está lá em Atos 2, versículo 42 em diante. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Eles se submetiam aos ensinamentos dos apóstolos. Veja só. Eles se submetiam, se dedicavam ao ensino dos apóstolos e obedeciam. Olha só, os princípios para que... Eu vou encerrar com isso aqui, mas presta atenção. Eles se dedicavam, eles obedeciam, eles se submetiam ao ensino dos apóstolos. Aquilo que os apóstolos falavam da parte de Deus, eles obedeciam. Aquilo que era ensinado. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Veja só. Comunhão, nós, e no partir do pão. Todos estavam cheios de temor, havia temor e reverência, meu querido. Todos estavam cheios de temor a Deus. Olha, querido, o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, aleluia. Quando não se tem temor a Deus, sai fazendo qualquer coisa, faz o que bem entende, não pensa. Não, querido, nós precisamos ter um senso de temor, precisamos ter um senso da justiça do Senhor. Precisamos temer. O Espírito Santo vai te levar a ter temor a Deus. Quando a gente tem temor, querido, é melhor você ter excesso em alguma coisa, em algum cuidado. Quando a gente tem temor a Deus, a gente se preocupa em que não importa. Deixa eu achar um texto da Bíblia que me autoriza a fazer tal coisa. Eu não achei que me desautorize, então vou fazer. Mas nem tudo está escrito, meu querido irmão. Nem tudo está escrito ao pé da letra, à risca.
Quem tem ouvidos, ouça. O homem espiritual discerne espiritualmente, não precisa ser ensinado por ninguém, porque discerne todas as coisas. E a palavra de Deus, ela é viva, penetra na divisão da alma e do espírito. A palavra do Senhor fala e ensina, e ela se amplia na nossa mente, ela te transforma, te torna sábio. E nem tudo, querido, porque a palavra é espírito, você precisa receber o espírito que está na palavra, porque ele vai te guiar em coisas que não estão escritas em letra, mas são guiadas pelo espírito. Então nem tudo está escrito literalmente, eu falei isso outro dia, mas existem coisas que não convêm a você, não importa que o mundo inteiro faz. Não importa que o mundo inteiro, que aquela pessoa de notoriedade fez, aquele pastor fez também, não me importa. O que me importa, querido, é que eu esteja dentro da vontade de Deus. É interessante isso, né? As pessoas procuram figuras humanas que tenham argumentos para fazer alguma coisa que está na sua cabeça. E se preocupa um pouco em buscar o Espírito Santo que vai lhe ensinar. Homens podem errar, Deus não erra. Aleluia. Amém, amado? Então veja só, todos estavam cheios de temor, e por conta disso, porque havia submissão e dedicação ao ensino. Eu me dedico àquilo que foi ensinado pelo apóstolo. Eu me dedico àquilo que foi ensinado pelo pastor. Presta atenção como funciona. Aí o que acontece aqui? Né? Havia submissão, havia obediência e havia comunhão. E a comunhão gerava santidade, a obediência e a submissão geravam santidade, e todos estavam cheios de temor, e por conta disso, muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos, porque isso tudo é resultado da submissão, de andar em comunhão e de orar, buscar a Deus. Você presta atenção nisso, querido? Milagres aconteciam por conta desse posicionamento. Você quer milagre na tua vida? Amém? Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Aliança. Olha aí. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Deixa eu ler. Está igual. Tinham tudo em comum. Aliança. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir novamente no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria, sinceridade de coração. Aleluia. Louvando a Deus e tendo a simpatia do povo. Sabe, querido, você vai ter simpatia do povo, não é porque você é igual, é porque você é diferente. Sabe, você tem que ser igual quem? Jesus. Aleluia, amado. E presta atenção nisso. E o Senhor, por conta disso, lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Sabe, querido, sabe que nós precisamos ser autênticos. Eu escutava uma palavra do pastor Douglas Gonçalves. Ele estava dizendo de um fenômeno que alcança as igrejas hoje em dia, que é uma grande verdade. Muitas igrejas ficam procurando, deixa eu ver como que eu vou me adequar à modernidade. O que está dando resultado? É isso. Então vou fazer isso. Não, aquilo agora que dá resultado. Vamos mudar a aparência da igreja que dá resultado. Vamos fazer assim que dá resultado. Vamos trabalhar com esse sistema que... Meu querido, sabe o que dá resultado? Porque é multiforme sabedoria de Deus. Deus tem coisas diferentes para todo mundo. Sabe o que a gente precisa estar fazendo? Nós precisamos, não é errado modernizar, está tudo certo, mas não é isso que vai acrescentar para você ou para a igreja aqueles que hão de ser salvos. Não é isso que vai fazer com que as coisas funcionem. Nós temos que estar adequados, sim. Temos que ter todos esses recursos, sim. Mas o que faz de fato, querido, que Deus aprove o que nós estamos fazendo, é nós estarmos desta forma aqui, sendo autênticos, sabe, nos dedicando ao ensino da palavra, sendo cheios do Espírito Santo, nos submetendo à palavra de Deus, andando com sinceridade de coração, meu amado, sinceridade, sermos sinceros uns com os outros.
É isso, querido, que vai fazer com que as pessoas tenham simpatia. Olha que o procedimento daquelas pessoas. Olha como eles são fiéis naquilo que eles falam, naquilo que eles pregam. Olha como eles vivem realmente aquilo que eles ensinam. Querido, é isso que vai atrair as pessoas, porque a luz de Cristo vai brilhar. Aleluia! É isso, meu querido. E olha, esse ensinamento é algo para você, é algo, querido, para gente madura, viu? É algo para gente que está interessada em crescer, porque nós precisamos ser aperfeiçoados. Então, e deixa eu te dizer algo, querido. Lembre-se, você tem pastor aqui. Falo da igreja local, agora você tem pastor. Saiba que você tem pastor, mesmo que eu não tenha ido ainda na tua casa, mesmo que a gente não está se falando todo dia, você tem pastor. E se você precisar de um pastor, você vai achar aqui. Se você precisar de ajuda, pode procurar. Se você precisar de um aconselhamento, pode nos procurar. E sabe que quando você nos procurar, a gente não vai falar o que você quer ouvir, a gente vai falar o que for correto de acordo com a palavra de Deus, para que você seja abençoado. E isso tem que nos unir, não nos afastar. Aleluia, meu amado. Então, isso é corpo. E por conta desse relacionamento aqui também, o milagre vai acontecer. Porque se você está com o teu coração liberado, você vem até o teu pastor. E a Bíblia diz que a gente vai colocar as mãos sobre você. Nós vamos ungir você. E o milagre vai acontecer. Porque Deus opera onde há comunhão, relacionamento, submissão. E eu quero ver se você vai continuar me amando como você diz que ama. O dia que eu te disser, olha, isso que você fez não está correto. E aí? Ou você vai procurar um outro lugar onde alguém aprove o que você está fazendo? Como vai ser? Porque o silêncio, irmão, só me responda. Vão continuar junto? Sim. Cadê? Bem alto, bem alto. Para o alto e avante. Aleluia! Vamos aplaudir ao Senhor com alegria. Louvado seja o Senhor. E saiba que você é amado, viu, irmão? Nós amamos vocês. Temos prazer em que você cresça, que você se dê bem. Existem coisas que a gente enxerga de um outro patamar. E nós ensinamos para que você seja abençoado, para que você seja próspero. Sabe qual é o desejo da minha alma? Que você prospere, que você cresça, que você realize os sonhos que Deus colocou, e os dele são maiores que o que você está pensando. Aleluia! Que você realize isso. Se você está enfermo, que haja cura, que na tua casa toda a tua família sirva ao Senhor, para que você possa dizer: eu e minha casa servimos ao Senhor. Aleluia.